Hoje eu vou falar a respeito de finanças, né? E o pastor Daniel não pôde estar, porque ele está com algumas dores. Então, nós vamos dar continuidade ao assunto e hoje eu vou falar a respeito de dízimos e ofertas, primícias na Bíblia, né? Para que a gente possa olhar para a Bíblia e entendendo por que nós dizimamos, ofertamos e como tratarmos, né, as nossas finanças. Nós temos falado aqui durante esses dias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 6, no versículo de número 24. Mateus capítulo 6, no verso de número 24. Boa noite, tudo bem? Mateus 6, 24. Diz assim: amém? Todos acharam? Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e ao quê? E as? O que diz na sua versão, irmão Zé? Mamon? Não servir a Deus e as riquezas, não servir a Deus e a mamon. Então Jesus, falando aos discípulos, ele fala assim: olha, não tem como cochear entre dois pensamentos, não tem como servir dois senhores. E ele chama as riquezas, ele chama o dinheiro de senhor. E ele diz assim: não tem como servir a Deus e as riquezas. Ou você se devotará a um e aborrecerá o outro, ou você vai desprezar um aceitando o ensinamento do outro. Então é interessante que esse mamon fala de um demônio, de uma estrutura demoníaca que paralisa o homem, de uma estrutura demoníaca, de um demônio que toma o coração e a mente de muitas pessoas. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque aquilo é quem eu me devoto, aquele é quem eu sirvo, ocupa o lugar de adoração no meu coração. Dificilmente as pessoas elas conseguem servir ou equilibrar isso, riquezas e Deus. Ou ela se devota muito a um e despreza o outro, ou se devota muito a um e despreza o outro. Então hoje nós vamos falar a respeito disso, de que lugar o Senhor tem tomado em nossas vidas quanto ao reino. Nós ouvimos muitas ministrações na internet, ouvimos muitas ministrações por aí afora a respeito de dízimo, a respeito de oferta, mas nós precisamos entender na Bíblia qual é o princípio de Deus e entender na Bíblia qual é a visão do ministério apostólico Koinonia quanto a isso, quanto a dízimos, ofertas, quanto primícias. Então que nós possamos render a Deus essa noite o nosso coração. E se você estivesse perguntando, né, a Bíblia fala sobre dinheiro? Tem gente que fala que dinheiro não é de Deus assim no sentido de falar muito de dinheiro. Quem já ouviu alguma igreja, alguma pessoa dizendo a respeito de alguma igreja ou determinada igreja, falando, essa igreja fala mais de dinheiro do que outro assunto? Já ouviu falar isso? Sim ou não? Você acha certo ou errado essa fala dessa pessoa? Pensa com você. Mas e se eu disser para você que na Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé? E se eu disser para você que na Bíblia o assunto mais falado no Novo Testamento é dinheiro? Se eu falar para você que 300 versículos na Bíblia falam sobre anjos, 500 falam sobre amor, 700 versículos falam sobre fé, e mais de 2.350 versículos falam de dinheiro. Ou seja, nós achamos mais versículo na Bíblia falando de dinheiro do que de fé. E por que será que das parábolas que Jesus falou, 13 parábolas que Jesus falou, ele fala a respeito de finanças?
Porque a preocupação de Paulo, ou o alerta de Paulo a Timóteo, era a preocupação e o alerta de Jesus também. E é o alerta e o assunto que permeia toda a Bíblia. Por quê? Porque o nosso coração ele é muito tendencioso a fazer as coisas dessa terra. O nosso coração ele é muito tendencioso a se mover segundo o curso deste mundo. E se mover segundo o curso deste mundo e segundo as coisas dessa terra, tudo está, ou grande parte, não tudo, mas grande parte está relacionado ao quê? A dinheiro. Você precisa de dinheiro para tudo, ou para quase tudo. Nós passamos há pouco por uma crise que nós tínhamos dinheiro, mas não tínhamos o que comprar. A gente queria pôr gasolina, mas não tinha gasolina para pôr no carro. E aí nós entramos no pensamento de economizar, no pensamento de usar a bicicleta e até de usar as próprias pernas, né? Porque quando algo nos falta, nós recorremos aos recursos que nós temos. Então a preocupação de Jesus ao falar de finanças é porque ele sabe que o coração do homem é tendencioso a isso. Muitas brigas e muitas discussões se dão por conta do dinheiro. Diz que se você quer conhecer uma pessoa, é só você envolver dinheiro no negócio, e aí você conhece aquela pessoa. Enquanto não se envolve dinheiro, a amizade é uma. A partir do momento que envolveu dinheiro, a amizade é outra. Já percebeu isso? Ou porque a pessoa ficou devendo para você, ou porque você ficou devendo para a pessoa. E aí por causa de 5, 10, 100, 1000, 2000, 10 mil, grandes amizades são destruídas. Grandes amizades se perdem, porque o Deus das riquezas entrou no meio do negócio. E esse tem sido um problema recorrente na igreja. As pessoas elas acham que falar de dinheiro na igreja é uma afronta. Que falar de dinheiro na igreja é porque os pastores querem sugar a lã das ovelhas. Falar de dinheiro na igreja ainda é um tabu, talvez por causa das grandes denominações midiáticas, né? Eles, por essa massificação do dinheiro que eles pregam, as pessoas elas julgam o evangelho por causa disso. Mas aí quando a gente começa a olhar e vê na Bíblia que tem mais de 2.350 versículos que fala de finanças, nós falamos, opa, então era um assunto que Jesus atentava bem para isso, era um assunto que o apóstolo Paulo atentava bem para isso. E é interessante que nós nos movemos por aquilo que nós acreditamos. Então se eu decidir acreditar e se eu buscar entender na Bíblia que dinheiro faz parte dos assuntos do reino, eu vou me mover de uma forma muito melhor no reino. Sim ou não? Quando eu acredito em algo, eu me dedico àquilo para qual eu acredito. Então eu quero falar nessa noite, né, ser breve naquilo que eu vou falar, mas que a gente possa entender qual é o nosso posicionamento como filhos e quais são o nosso posicionamento quanto diz o assunto de finanças na igreja. Porque abra sua Bíblia comigo aí em Lucas capítulo 12. Eu achei muito interessante esse texto, Lucas capítulo 12. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. O versículo 12, versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Diz assim: disse-lhe um homem da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse: acautelai-vos e guardai-vos do quê? Da avareza. Olha, uma coisa que está no coração de Deus é repúdio à avareza. Quando Jetro fala para Moisés, lá se eu não me engano é Êxodo ou Números capítulo 17, mas quando Jetro fala para Moisés, escolhe homens capazes para te ajudar,
Jetro fala assim: procure homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, não avarentos. Então este era uma repulsa que Deus tinha a respeito de pessoas que eram avarentas. Aí Jesus fala assim: e guardai-vos da avareza, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhe esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, não tendo onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: alma, tens um depósito muito bom, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com quem? Para com Deus. Então Jesus está falando assim, o homem chega e fala para Jesus assim: Jesus, fala para o Adilson, para o pastor Adilson, repartir comigo a herança que ele recebeu. Ele é avarento, ele recebeu um dinheiro bom e não quer repartir comigo. E aí Jesus fala assim: acautelai-vos da avareza, porque o avarento não é ele que recebeu a herança, é você que quer parte daquilo que não é seu. Então o que é dele, o que é seu é seu. E aí Jesus propõe uma parábola: um homem que teve uma grande colheita, não tinha onde guardar toda aquela colheita, e Jesus fala o quê? Olha, dentro desta parábola Jesus fala: este homem pensou o quê? Para eu guardar tudo preciso construir um celeiro maior. Construo um celeiro maior, tenho um maior enriquecimento, vou comer, beber e folgar, comer, beber e me aposentar, e vou viver o resto dos meus dias. E aí Jesus fala assim: louco, ainda esta noite pedirão a tua alma. Se o teu pensamento estiver relacionado só às coisas dessa terra, não adianta você ajuntar bens e riquezas. Mais feliz é, bem-aventurado aquele que é rico com Deus, que granjeia tesouros no céu. Porque tesouros na terra a traça e a ferrugem corroem. Então o cristianismo, ele não se mistura com o materialismo. Você nunca vai achar respaldo bíblico para enriquecimento. Deus está me respaldando, eu preciso trabalhar muito para ficar rico. Porque Jesus fala que quem pensa assim é louco. Porque não pensa, só pensa no dia de amanhã, mas não pensa no dia de hoje. Ele fala: louco, ainda esta noite te pedirão a alma. Ou seja, e se você morrer hoje? Do que adiantou você ganhar tanto dinheiro? E se você morrer hoje? Do que adiantou você economizar tanto? Tem gente que vive numa busca desenfreada por economia. Eu preciso economizar, eu preciso economizar, eu preciso economizar. Não come pizza porque precisa economizar. Não come um bom churrasco porque precisa economizar. Não. O que Deus te deu para hoje é para hoje. Não que sejamos insensatos, vamos torrar tudo hoje, não é isso. Mas tem um consultor, ele não é consultor financeiro, ele é um consultor de empresas. E ele falou assim que ele não consegue entender essa história do juntar meu primeiro $1 milhão. Ele fala: olha, dentro de uma técnica econômica, em 10 anos você consegue juntar $1 milhão. Desde que você não tome mais café na padaria, não coma pizza, não leve a família para comer no restaurante, não compre roupas novas, em 10 anos você junta $1 milhão. Juntou $1 milhão. O que você vai fazer com $1 milhão? Vai tomar café, vai comer pizza, vai na padaria, vai comprar roupa. Ou seja, você deixou de viver 10 anos em busca de um propósito que não tem valor. Pode ter valor monetário, pode ter preço, mas não tem valor os momentos que você perdeu com a sua filha, os momentos que você perdeu com o seu filho. Então Jesus fala assim: olha, este homem, ele quis um respaldo bíblico para se tornar um homem rico. E ele fala: louco, ainda esta noite vão pedir tua alma. E no finalzinho aqui ele fala, no versículo 21, assim aqueles que para si ajuntam tesouros e não é rico para com Deus. Então Deus, ele tinha um grande problema com a avareza, tem um grande problema com a avareza, porque a avareza é fruto do Deus Mamon. Então Jesus tem um grande problema com a avareza, porque se você olhar Jesus, ele era um homem liberal, Jesus ofertava, Jesus abençoava, Jesus dava. Aí dizem que Jesus era pobre. Jesus não era pobre.
Ah, mas dizem que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ele não tinha nem onde dormir. Não, não é isso que a Bíblia diz. Quando fala que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, fala a questão de missão e propósito. Tipo, ó, eu estou caminhando, eu não vou ficar dormindo em hotel todo dia, basta cada dia o quê? Seu mal, então não sei onde eu vou dormir amanhã. Mas não que ele não tivesse dinheiro, e dinheiro não faltava para o ministério de Jesus. A Bíblia fala assim que as mulheres, e mulher ela oferta muito mais do que homem. Eu me lembro uma vez de uma estatística que diz que mulher oferta em média 70% a mais do que o homem. A Bíblia fala que as mulheres andavam com Jesus e serviam Jesus com seus bens. Então Jesus, ele estava o quê? Não estava desprovido de recursos, ele tinha recursos para fazer a obra. E quando não tinha, Deus multiplicava. A preocupação de Jesus não era essa. Jesus não começava o culto pensando que ia ter para comer no final do culto. A preocupação de Jesus era celebrar o culto. No final a gente vê aí, quem tem um pirulito, levanta o pirulito, vamos multiplicar aqui, que a gente resolve isso no final. O que vai comer no final a gente resolve. E o que tem 5 vai multiplicar para milhares. Foi o que o pastor Daniel aqui falou até a semana passada. A questão do doar. Mas nós não podemos colocar o cristianismo a serviço do materialismo. Eu não posso inverter valores. Quando os valores estão invertidos, quando eu evangelizo por causa do dinheiro, é outro assunto. Ah, vamos evangelizar os ricos porque a igreja está precisando de recurso financeiro. Está filmando, mas se os ricos me assistirem, precisa mudar o coração. Mas quem sustenta a igreja não são os ricos, são os pobres. É literalmente a oferta da viúva pobre, é o princípio que Jesus fala, que ele estava sentado à beira do gasofilácio, e ricos davam do que sobravam, enquanto uma viúva pobre deu de todo o seu sustento. Os ricos, eles acham que dizimar é muito, e Deus, ele é um Deus justo. O dízimo, nós vamos ver aqui, mas o dízimo ele é quantos por cento de uma renda? Quantos? 10%. Para quem ganha R$1.000, quantos por cento? Não, mas quantos por cento? E para quem ganha 1 milhão por mês? Deus está querendo dizer o quê? Você vai dar de acordo com aquilo que eu te dou, ponto. Você não vai dar além daquilo, você não está dando mais do que o outro, você está dando igualmente ao outro, dentro da proporção que eu tenho te dado. É isso que nós precisamos entender. Se eu dizimo 5 mil, é porque eu ganho 50 mil. Oh Deus, obrigado Senhor, porque eu ganho 50 mil. Mas o que dizima 5 mil fala assim: ah, eu que banco essa igreja, eu que sustento essa igreja. Se não fosse o meu dízimo, essa igreja não estava de pé. Enquanto o pobre vem lá, ganha 1.200, 1.500. O pobre não, né? O mais pobre do que o rico, né? Mas vem lá com R$100, R$150, tudo amassadinho, enfia no envelope. Deus, é o que eu tenho. Então nós temos que tomar cuidado, porque em nome do materialismo, muitas vezes nós invertemos valores. Eu tenho um pastor amigo meu que ele tem uma igreja num bairro nobre de uma cidade próxima aqui. E a igreja dele é lotada, todo domingo é lotado, mas ele fala, deste bairro mesmo, nem 1% é membro da minha igreja. E é uma igreja boa, famosa a igreja dele. Porque a pessoa que tem muito dinheiro, ela precisa ser, entre aspas, convencida que ela tem que ajudar. E quando ela ajuda, o montante que ela ajuda é maior do que o meu. E então ela acha que ela está fazendo mais. Ninguém faz mais. Quanto ao que diz dízimo, ninguém faz mais que ninguém. Quanto a respeito de oferta, aí sim, cujo coração se move voluntariamente. Aí, meu irmão, aí você pode arrebentar. Aí no que diz respeito à oferta, você pode dar uma oferta melhor do que a do rico. Mas quanto ao dízimo, você pode dar até menos do que o rico, mas proporcionalmente é a mesma coisa. Então nós temos que tomar cuidado para não envolver o cristianismo no materialismo. Entrar diante de Deus com um coração avarento e questionador. Ah, eu questiono mesmo. Ah, porque é tanto, e hoje é um perigo com tantos estudos que há na internet. A gente estava conversando aqui esses dias, as pessoas, elas conseguem montar doutrinas teológicas com a Bíblia na mão, em cima de qualquer versículo.
e para aquilo que ela quer. O bombeiro, ele consegue montar uma doutrina em cima daquilo que ele crê, com versículos bíblicos. O policial militar, o skatista, o surfista, o jogador de basquete, jogador de futebol, sempre vai achar um versículo que respalda aquilo que ele quer. O que quer fazer tatuagem, o que quer cortar o cabelo, o que quer deixar a barba crescer, o que quer tirar a barba. Para tudo isso tem doutrinas criadas a partir de versículos bíblicos. Toda seita que existe foi criada através de um versículo. Toda. Ou de uma revelação, entre aspas, bíblica. Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós queremos envolver o cristianismo com o materialismo e respaldar o nosso amor ao dinheiro, e respaldar o nosso amor às coisas dessa terra. Não que eu não goste de um carro bom, eu gosto de um carro bom. Não que eu não goste de uma casa boa, eu gosto de uma casa boa. Mas que isso não seja a prioridade da minha vida. Porque quando essas coisas se tornam prioridade, eu passo a não dizimar mais, eu passo a não ofertar mais, eu passo a não doar mais, porque eu estou em prol de um projeto pessoal. Só que o problema de estar em prol de um projeto pessoal é que nós passamos por cima de valores que não podem ser perdidos. E não precisa abrir, em Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrarei aqueles que me honram. Esse é o 3, 9 e o 10. Agora 1 Samuel 3, anota se estiver anotando, 1 Samuel 2:30 diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Então as nossas finanças, elas honram a Deus, e honrar significa distinguir, fazer diferença, e é isso que Deus espera de nós. Quando nós fazemos uso das nossas finanças para dizimar e ofertar na obra, nós estamos honrando a Deus, estamos fazendo distinção daquilo que nós gostamos, mas daquilo que nós honramos, porque é diferente. Nem sempre o que eu gosto eu honro, mas todo aquele que eu honro é porque eu gosto. Então se eu amo a Deus, se eu sirvo a Deus, se eu declaro que Ele é Senhor sobre a minha vida, toda a minha vida precisa corresponder à minha fala. As minhas finanças precisam, honrar a Deus, porque Deus não está atrás de nossas ofertas, mas da nossa honra, que deve ser expressa por meio delas. Quando a oferta não demonstra a honra que Ele espera, então ele passa a estar numa condição de não mais ser aceita pelo Senhor. Tem muita oferta que Deus não recebe. Por quê? Porque nós entregamos de qualquer jeito. E Deus conhece a minha conta bancária, Deus conhece a sua conta bancária, Deus conhece a minha despensa, Deus conhece a sua despensa, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece tudo. Para um mendigo na rua, para um morador de rua que bate no vidro do nosso carro constantemente, nós temos uma frase pronta. Qual é essa frase? Não tenho nada hoje, mas o carro está cheio de moedinha. Não estou dizendo que é certo ou errado, amém? Estou dizendo que é certo ou errado. Eu não gosto da esmola em farol, não dou mesmo. Eu já nem falo que eu não tenho, eu não falo que eu não dou. Não dou nada, já falo assim mesmo, pronto. Aqui tem uns caras fortão, cara fortão, dá 2 de mim, tá lá batendo no vidro do carro. Ô tio, dá um dinheiro aí. Que tio, rapaz? Tio, dá dinheiro aí para, então, mas não é disso. Mas quantas vezes nós olhamos para fora do carro e falamos, não temos, aí olhamos um negocinho de moeda do carro, tá cheio de moeda. E aí quantas vezes Deus fala, no momento da oferta, tem pessoas, olha, fique tranquilo que eu não presto atenção nisso, mas Deus presta. Tem pessoas que ofertam uma vez por mês, só no dia do dízimo. Deus, já estou dando dízimo e oferta junto, que já é para o resto do mês. A Bíblia fala que nós não devemos aparecer de mãos vazias diante do Senhor. O certo seria, todos os cultos, nós trazermos uma oferta a Deus. O certo seria, todos os cultos, nós prepararmos a Deus uma oferta. E não é preparar um montinho de R$2, de R$5 e falar assim, esse aqui já é a oferta do mês. Cada culto pega uma nota, põe no envelope e leva. É orar a Deus, eu estou indo hoje para a tua casa. Quanto o Senhor quer que eu oferte? E pode ter certeza que Deus nunca vai pedir o que você não tem. Nunca.
Deus nunca, e é por isso que eu falo que Deus sabe como que a gente está, né, financeiramente. Nunca Deus vai falar um valor para você que você não tenha. Deus nunca vai falar assim: pastor Adilson, assina um cheque de 15 mil hoje. Ele vai falar: Deus, da onde que eu tirar 15 mil? Pela fé. Aí na segunda-feira o cheque volta sem fundo. Deus não vai fazer isso. Mas às vezes Deus vai falar para ele: Adilson, eu quero 100 reais. Deus, então, é que... Porque sabe por quê? Nós damos a Deus o que não temos, o que nós temos nós não damos. O que é não ter? Ah, Deus, se eu tivesse dinheiro. Ah, Deus, se eu tivesse dinheiro eu daria um ônibus para essa igreja. Ah, Deus, se eu tivesse dinheiro. Ah, se eu tivesse dinheiro eu daria, Senhor, um carro para essa casa. Ah, não, carro tem gente que nem promete, porque tem. Um fazendeiro uma vez ele falou isso. Chegou para um pastor e falou: pastor, se eu tivesse dinheiro eu daria um ônibus para a igreja. Aí o pastor falou: ah, irmão, se você der sua picape já está de bom tamanho. Não, ele ficou bravo, falou: ué, não, porque a picape eu tenho. Então o que nós temos nós não damos, o que não temos é que damos. Isso que é o problema. Aí que mora o perigo, porque nós prometemos, por isso que prometemos muito a Deus, não fazemos. Por isso que em Eclesiastes fala assim: não vote, não faça promessas para Deus, mas quando fizer, não seja tardio no cumprir. Não precisa falar para Deus: ah, Deus, se eu tivesse, começa a dar o que você tem. Começa a dar daquilo que você dispõe nas mãos. É isso que Deus está falando. Isso é honra. É o distinguir Deus de Mamon. Por quê? Porque quando eu fecho o meu coração, eu estou exaltando Mamon. Quando eu tenho um coração avarento, eu estou exaltando Mamon, porque a riqueza tem sido meu Senhor. Às vezes o Espírito Santo fala ao nosso coração alguma coisa e a gente se fecha, porque nós achamos que da oferta é uma vez ou outra, ou são valores baixos. Não me responda, mas pense com você mesmo, eu penso a partir de mim. Quantas vezes você já deu uma oferta maior do que o seu dízimo? Na igreja, não estou falando na vida de pessoas, estou falando na igreja. Um exemplo: você dizima 500 reais e hoje chegou na igreja e falou: hoje eu vou dar uma oferta de 600. Já fez isso alguma vez? Pensa com você, não responda. Mas porque nós entramos dentro de um método, né? O método é 10% de dízimo, a oferta é voluntária, eu oferto quanto eu sinto. E cuidado, que esse negócio de sentir é perigoso. A gente sofre, cuidado, eu estou sentindo. A única coisa que a gente sente é calor, frio e fome. Todo o resto é afronta maligna, é sopro maligno, né? Ah, eu estou sentindo. O Espírito Santo não traz sentimentos ao nosso coração, ele traz direção. O Espírito Santo, quando traz algo ao nosso coração, ele não está trazendo algo para você sentir, ele está fazendo algo para você fazer. Né? Às vezes o Espírito Santo fala para nós assim: ó, faz. E a gente fala o quê? Ah, mas não estou sentindo. Ó, não espere sentir, porque você não vai sentir. E oferta boa é oferta que dói. É aquela oferta que você fica uns 3 dias pensando: por que eu dei? Por que eu dei, Deus? Por que eu dei? Essa é a oferta boa. Porque se não doer, é uma oferta que estava sobrando. Eu dei daquilo que sobrou. E não estou eu que estou dizendo, não. Se você olhar na Bíblia, quando Deus pede uma oferta a Abraão, Deus fala para ele o quê? Me dá o teu filho. E por que Deus especifica para ele assim: me dá o teu único filho? Por que Deus não fala para ele assim: me dá teu filho? Porque Abraão tinha Isaac e Abraão tinha quem? Ismael. Se Deus não especificasse qual ele queria, Abraão ia pegar o Ismael. Ah, Deus, amém, eu vou entregar Ismael. Sabia, não era para ter tido Ismael, é Ismael que é para matar. É ele que é para ofertar lá no altar de sacrifício. Deus fala assim: não, o que eu quero é o teu único filho, aquele a qual eu prometi que te daria. Ou seja, Ismael iria doer essa oferta no coração de Abraão, mas não tanto como Isaac. Malaquias, no capítulo 1, Deus fala a respeito da oferta dos sacerdotes. Ele fala: maldito é aquele que, tendo o melhor no meio do seu rebanho, pega o pior e entrega.
É aquele que vai na porta do curral, olha para a ovelhinha manca, né, a ovelhinha coxa, a ovelhinha mais velhinha do curral, fala: para ofertar, vou queimar mesmo. Vai que vai queimar, vou queimar a mais velhinha, mais capenguinha, né? E Deus fala assim: é maldito esse, não é bendito, porque ele, tendo o melhor, deu o pior. Então o dízimo, a gente conhece da palavra de Deus, sabe que Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa, né? Ele fala isso lá. E qual é a casa? Não precisa abrir, porque senão a gente vai se prolongar demais. Mas se você estiver anotando, em Neemias chama a casa de Deus de casa do tesouro, uma parte que era reservado para guardar o tesouro. E aí a gente ouve muitos estudos teológicos dizendo no grego, no hebraico, no aramaico, que casa do tesouro. Sabe por quê? Porque eu quero trazer a palavra a uma conveniência do meu coração. Então eu consigo achar grego, hebraico e aramaico para distorcer aquilo que a Bíblia diz, sendo que é tão mais simples obedecer e não argumentar, né? Quem tem filho, quando você fala para o seu filho fazer alguma coisa, ele fica argumentando, não dá vontade de dar um cascudo? Sim ou não? A Rebeca tem 3 anos, já é assim: vão tomar banho agora, só mais um pouquinho? Não, agora, daí eu dou mais um pouquinho, vão tomar banho agora, só mais um pouquinho. Fala: não, um pouquinho já passou. Aí que eu estou com fome. Aí na hora de tomar banho dá fome, dá sede. Agora a gente tem o kit, vai levar ela para dormir, eu levo a mamadeira e a água, porque ela deita na cama, quero água, já tiro o copo, porque tudo isso é para ganhar tempo, né? Ah, eu quero mamar, então até eu ir preparar o mamar, tudo, ela está ganhando tempo para brincar mais um pouquinho na cama. Ou seja, com 3 anos já é cheio de argumentos. E nós muitas vezes financeiramente com Deus nós somos cheios desses argumentos. Olha, eu não concordo mais com o dízimo, porque o pastor fulano de tal disse no YouTube que eu não preciso dizimar. Mas o que o seu pastor diz? O que a casa que você congrega diz? Porque eu não ando segundo as regras da casa da irmã Irene e do irmão José. Que horas vocês dormem lá na sua casa, irmão José? Meia-noite. Em casa eu durmo às 3, quase todo dia. Então não tem como chegar e falar assim: ah, o irmão José dorme meia-noite, mas a partir de agora nessa casa se dorme meia-noite, porque na casa dele é assim. Ela fala: na casa dele eles que durmam meia-noite, na minha eu vou dormir às 3, porque eu me movo segundo as regras da minha casa. Agora, se eu começar a argumentar com Deus, eu vou trazendo para a minha vida condenação. Se eu ficar argumentando com Deus, eu vou trazer para a minha vida maldição. Quanto mais eu argumento com Deus, mais condenação e maldição eu trago para a minha vida. Por quê? Porque a Bíblia ela é clara, nós gostamos de complicar. A Bíblia ela é muito simples, nós gostamos de distorcer segundo o A, o B e o C. E abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias, no capítulo 3. Malaquias capítulo 3, nós vamos ler o versículo 10, o 11 e o 12. Aí dizem assim: bom, a obra de Deus não precisa de dinheiro. Quem disse que a obra de Deus não precisa de dinheiro? Quem disse que a obra de Deus não precisa de recursos? Quando Jesus estava lá no meio da multidão pregando, acabou, ele chega para quem? Para o discípulo e fala: quanto que a gente tem do quê? De dinheiro, para a gente alimentar essa multidão. Ué, senão ele não precisaria de dinheiro. Fala: quanto que a gente tem de dinheiro? Agora, deixa eu dizer uma coisa e presta atenção nisso: a limitação do dinheiro não é problema para Jesus. Jesus não se limita a valores monetários. Ah, temos 200, puxa, não vai dar para todo mundo não. Jesus poderia multiplicar o dinheiro, sim ou não? Vem cá, Judas, tesoureiro, chega aí. Cadê o saquinho de dinheiro? Está aqui, vamos pôr a mão aqui. Senhor, multiplica. O problema é que se Deus der dinheiro, nós gastamos de forma errada. Deus não financia igrejas, Deus financia projetos. Deus não dá dinheiro, Deus dá recursos. Você pode dizer isso comigo? Deus não dá dinheiro, Deus dá recursos.
Por quê? Porque se Deus der o dinheiro que a gente pede para Ele, a gente gasta de forma errada. Por que na multiplicação dos pães Ele não multiplicou o dinheiro para ir comprar pão? Em vez de multiplicar o dinheiro, Ele multiplicou o pão. Ele multiplicou os recursos. Ele não multiplicou os valores monetários. Porque Ele sabe do coração do homem. Pensa aí, não responda. Se hoje você ganhasse, eu sei que você não joga, mas se você está passando e o Espírito Santo mandou você jogar na Mega Sena hoje, e você estava passando e falou, recebi uma revelação, 6 números, 6 dezenas, né? Deus mandou, joguei, ganhei 230 milhões. Você seria a mesma pessoa que você é hoje? Não responda, pense com você mesmo. Você continuaria congregando na Koinonia? Tá louco, ia lá para Deal, falar uma família lá, quer mudar para lá. O dinheiro, ele potencializa quem nós somos. Esse é o correto do dinheiro, potencializar quem eu sou. Mas ele não pode me tirar do propósito para o qual Deus me chamou. Ou seja, se eu ganhasse 230 milhões hoje, eu ia morar numa casa melhor. Se eu ganhasse 230 milhões, eu ia ter um carro melhor do que eu tenho hoje. Se eu tivesse 230 milhões hoje, eu compraria um terreno, construiria a sede nacional e internacional da Koinonia. Mas não me roubaria quanto ao propósito. Não me roubaria quanto àquilo para o que Deus me chamou. Agora, se eu receber 230 milhões hoje, e agora eu comprei um jatinho, comprei uma mansão, agora eu vou só passar a viajar, não preciso trabalhar mais, agora estou com o boi na sombra, só vou viajar. Aí as riquezas mudaram o propósito. Malaquias 3:10, Malaquias 3, capítulo 10, versículo 10 ao 12. Lê alguém para mim aí, por favor. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que ele fala aí? Trazei o dízimo à casa, para que haja o quê? Luxo? Não, para que haja mantimento básico. Por que é os recursos que Deus envia? Para que as portas fiquem abertas e a palavra continue sendo pregada. Então eu te abençoarei, abrirei as janelas dos céus, derramarei bênçãos sobre a sua vida, você será muito abençoado, repreenderei o devorador, ou seja, tudo aquilo que você produzir não mais será roubado. Porque o dízimo é uma proteção. Não que o dízimo seja algo extraordinário. O dízimo é princípio de obediência e ponto. Eu não dizimo porque eu tenho medo do devorador. Eu dizimo porque eu quero honrar a Deus. Se eu dizimar porque eu quero tem gente que dizima com medo do diabo. Eu vou dizimar porque senão o devorador vai me comer. Não, eu dizimo porque eu honro a Deus. E por honrar a Deus eu sou abençoado. Então essa é a finalidade. E as ofertas, a Bíblia fala que trazei os dízimos e as ofertas na casa do tesouro, 2 Coríntios capítulo 9, abre aí comigo. O livro de 2 Coríntios no capítulo 9. E nós já estamos encerrando com esse texto. Segunda Coríntios capítulo 9, versículo 6. Esse é um texto básico, de toda a oferta, de tudo aquilo que a gente ministra como oferta. Mas olha o que diz aí, o que Paulo está dizendo, os estímulos para a coleta, até o título, mas diz assim no versículo 6: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá o quê? Com quê? Com alegria.
E Deus é poderoso para fazer abundar. Deus é poderoso. Não é o sistema econômico, não é a empresa, não é a Mega Sena, não é nenhuma estrutura humana ou materialista. É Deus. Deus é poderoso para fazer. Perdi aqui. Cadê o versículo? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Olha que ele fala: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Você vai se mover debaixo de uma graça de Deus, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Versículo 10: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, os meus dízimos, ele fala de obediência. As minhas ofertas fala questão de honra. O meu dízimo, eu tenho um limite para dar, entre aspas, um limite que já é estabelecido, posso dar além de tudo isso. Mas a oferta cujo coração se move de forma voluntária, há uma gratidão, uma alegria no meu coração naquele dia. Então, dentro deste princípio de alegria e de gratidão, eu vou entregar a Deus e vou honrá-lo com todo o meu ser, com todas as minhas finanças, com todo o meu dinheiro. E que nós possamos pensar a respeito de tudo isso, que nós possamos meditar, nós ainda temos mais 2 domingos aqui para falar a respeito de finanças. No próximo, nós vamos falar, o pastor Daniel aqui vai falar a respeito de primícias. Pense a respeito de primícias. Primícias fala do primeiro que nós damos. E o que é esse primeiro? E quando alguém falar para você: tal igreja fala mais de dinheiro do que de qualquer outra coisa, você fala: não, a igreja não, a Bíblia fala. A Bíblia fala muito mais de coisas relacionadas às finanças do que a fé propriamente dita. Por quê? Porque a luta deste mundo não é gerar incredulidade no meu coração, mas a luta deste mundo é me roubar quanto ao propósito eterno. E todo propósito ele se dá por meio de finanças nesse mundo que nós vivemos. As pessoas elas se movem por dinheiro. Já viu aquela frase que quando você pede uma pessoa fazer alguma coisa de graça, fala: nem relógio trabalho de graça? Porque a mente pensa que eu preciso de recompensa para tudo que eu faço. E toda recompensa ela é monetária. Meu pensamento é tudo a questão de dinheiro. Não é assim: irmão, que Deus te dê em dobro. Sai fora que Deus me dê em dobro. Quanto você vai me dar? É isso que eu quero de você. Estou perguntando: Deus lhe pague. Tá bom que Deus me pague. Deus vai me pagar lá no céu. Quero receber agora. E a Bíblia fala que infeliz é o homem que pensa só nas coisas dessa terra e não pensa nas coisas eternas. Então vamos orar para que o nosso coração se alinhe quanto ao propósito, que o nosso coração se alinhe quanto ao dar e quanto ao receber. É muito bom receber, não é? Sim ou não? Muito bom quando alguém fala: eu tenho algo para te dar. Você fala: meu Deus. Raramente alguém vai me dar um carnê para pagar, então normalmente se me dá é benefício, então pode dar. Agora quando alguém chega e fala assim: eu estava orando e Deus mandou você me dar algo. Você fala: não, eu dar? Não. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estava orando e Deus mandou você me dar algo. Na hora meu coração fez assim, fechou. Falei: tá aqui, dá algo, sai, ó. E aí eu fui orar e Deus falou assim: pode dar, porque foi eu que mandei mesmo. Eu dei até chorando. Mas se Deus mandou, o problema é que a gente se fecha no dar, mas para o receber nós somos todos abertos, Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este momento. Quero declarar, Senhor, que nós não servimos a Mamon, que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. Nós não servimos as riquezas. Nós, Senhor, não somos dominados pelo dinheiro, mas, Senhor, usamos o dinheiro como recurso de benefício, Senhor, para o reino. Senhor, que possamos a cada semana aprender a respeito disso e fluir debaixo desta graça. Apresentamos o culto agora diante do Senhor, que teremos aqui há 5 minutos. Que o Senhor abençoe tudo e todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar